Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa hora que vamos novamente entrar em culto ao Senhor, você e a sua família, na sua casa, nós queremos pedir que cada um esteja agora, juntamente com a irmã Rebeca, entrando em culto, louvando ao nosso Deus através de cânticos espirituais. E logo em seguida, estaremos orando e apresentando ao Senhor a reflexão, a continuação da nossa palavra, do estudo bíblico que se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3. Que Deus abençoe a todos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaindo a graça, recaio de novo em tuas mãos, recaindo a graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou levar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pois bem, queridos, chegou o momento da nossa reflexão na palavra do Senhor. Por isso, nessa hora, eu convido a você a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome quando mais uma vez pedimos a Tua presença no nosso meio e que, através da Tua palavra, cada família seja edificada, Pai. Que haja transformação, que haja entendimento dessa palavra e edificação no reino do Senhor. Nós te louvamos e clamamos para que o Teu Espírito venha falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, dando continuidade à palavra que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos 18, a partir do versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo, obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem,
façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Pois bem, queridos, na sequência aqui dessa carta aos Colossenses, Paulo segue no argumento que o Evangelho vem nos trazer ainda nos dias de hoje. Um pouquinho antes ele tinha acabado de discursar a respeito da morte e ressurreição que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, ele diz, se morremos e ressuscitamos com Cristo, devemos viver uma vida nova, transformados por Ele. Esse era o conceito que Paulo vinha trazer do Evangelho. Um conceito de transformação e também de igualdade, com base no texto que nós lemos a partir do versículo de número 18. Quero salientar aqui que ele vinha trabalhando a questão da santidade que a igreja deve ter. Ele veio também trabalhando a nossa vida com Cristo, dizendo, alertando a respeito de uma religiosidade que não serve para nada. Portanto, nós precisamos praticar o Evangelho. Esse é o desafio da igreja. Sempre foi e é nos dias de hoje. A prática do Evangelho. Tirar das palavras contidas na Bíblia para se transformar numa prática de vida. Pois assim estaremos trabalhando e pensando num Evangelho prático que realmente muda as nossas vidas e faz toda a diferença. Por isso aqui, Paulo vem trazer um conceito que vai quebrar paradigmas da sua época e também nos dias de hoje. Se nós lermos essa palavra, como dissemos aqui, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, não é um discurso contemporâneo. Em pleno século XXI, as pessoas não querem ouvir esse tipo de palavra. Porém, nós somos confrontados com a palavra de Deus. Nessa hora, o Senhor vem nos trazer uma reflexão a respeito do que é o Evangelho de Cristo. Paulo aqui quebra os paradigmas daquela sociedade da época. E para nós hoje também é um grande desafio. Nós precisamos entender isso bem. Paulo está falando aqui, não é de valores em que a mulher não tem valor em relação ao homem, muito pelo contrário. Vale ressaltar que no contexto daquela época, as mulheres não tinham valor nenhum. As mulheres, tanto na sociedade grega quanto judaica, elas não eram valorizadas. Não podiam se assentar à mesa junto com os homens. Estavam ali simplesmente para compor a família, para estar a serviço do homem e satisfazer os seus desejos. Não poderia estar à mostra. E os gregos compartilhavam dessa mesma sociedade. Entretanto, Paulo vem trazer essa relação de reciprocidade e de igualdade à luz do cristianismo. Portanto, queridos, eu quero pensar com os irmãos de uma igreja transformada, de vidas transformadas pela ação do Espírito Santo, com uma mente transformada de acordo com a palavra de Deus. As mulheres, espero que entendam que nesse processo histórico de emancipação da mulher, da valorização da mulher, que é fundamental, nós precisamos entender que muitas vezes ela acabou levando prejuízo pelo acúmulo de funções, pelo acúmulo de atividades. Não é que a mulher não possa, não tenha o direito de se expressar, muito pelo contrário, de estar no mercado de trabalho, de ter uma profissão, não é nada disso. O fato é que aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, esposas, que cada uma de vocês
se sujeitem ao seu próprio marido. Ele está dizendo a respeito de a mulher aceitar a liderança do seu marido. Dentro da casa, na família, é o local que nós devemos desenvolver o testemunho do cristão acima de todas as coisas. Portanto, eu vou pensar a respeito desse testemunho cristão no seio familiar, na sociedade e também com relação a Deus. Queridas irmãs, o casal, também queridos irmãos, deve caminhar juntos, em pé de igualdade, desenvolvendo cada um os seus papéis. Aqui uma vida saudável, segundo a palavra de Deus, vai dizer da mulher respeitando o seu marido. Nós precisamos pensar aqui no relacionamento conjugal, como homens e mulheres transformados pela ação do Espírito Santo, pelo entendimento da palavra de Deus, um relacionamento conjugal onde há cooperação, onde há ajuda mútua, onde há companheirismo. Portanto, a mulher deve submeter-se à liderança espiritual do seu marido. Irmãos, entendam bem o papel do marido. O papel do marido não é subjugar a sua esposa. Ele precisa entender biblicamente os planos de Deus para uma família. A mulher está andando lado a lado com você. Então, marido e mulher estão juntos. Porém, cada um desenvolvendo os seus papéis. Cada um ajudando numa relação de complementariedade. E assim, nós vamos entrar dentro desse processo bíblico. O marido amando a mulher. E a mulher, com isso, é ajudada a cumprir o seu papel bíblico. Claro que quando o marido ama a mulher, ela se sente protegida, ela se sente amada e vai se submeter a essa autoridade espiritual que Deus espera de nós, os homens. Mas aqui nós temos uma obrigação, queridos irmãos, muito pesada, vamos dizer, sob o ponto de vista da responsabilidade, que é de amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Não é pesado, porque amar uma mulher que Deus colocou para caminhar junto é um grande prazer, é um grande privilégio. Mas aqui, a mulher vai andar junto com o marido. Então, dentro da família, nos dias de hoje, nós temos visto distorções. Mulheres querendo mandar nos maridos. Maridos querendo colocar a mulher na frente de todas as decisões. O marido precisa ser o líder. O marido precisa ir aos pés do Senhor e buscar as respostas. O marido precisa dar a direção. Não cabe mais, como igreja do Senhor, deixar tudo para as mulheres decidirem. Podemos ver claramente até mesmo na liderança das igrejas. Muitos irmãos estão se escondendo e deixando que as irmãs exerçam a liderança. Eu não tenho problema nenhum com a liderança das irmãs, a liderança feminina. O meu problema é a omissão dos homens. O meu problema é a gente delegar para as mulheres aquilo que Deus quer que nós façamos. Portanto, fique esse alerta, queridos irmãos. Fique esse alerta, queridas irmãs. Vocês caminham juntos num relacionamento saudável, numa mente transformada pelo entendimento da palavra de Deus. Nesse aspecto, marido e mulher juntos têm condições de desenvolver o papel cristão e ajudar os seus filhos. Entretanto, se eu estou pensando no testemunho cristão no seio familiar, eu preciso, à luz da palavra, como aqui está dizendo, filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor.
A palavra não está dizendo, filhos, obedeçam parcialmente os pais. Essa palavra está dizendo, em tudo obedeçam os pais. Aqui vem outro desafio, ainda mais com base na sociedade que nós estamos hoje, de filhos obedientes aos pais, porque são obedientes a Deus. Se você não consegue ser obediente a seu pai que vê, como você vai obedecer a um Deus que você não vê? Como você vai receber essa relação de um Deus que é pai, se você não respeita o seu pai? Portanto, a transformação do Evangelho é para toda a família. Ela é tanto para a esposa quanto para o marido, cada um desenvolvendo o seu papel, mas também para você que é filho. Você que é filho precisa estar atento na obediência. Aliás, o Evangelho fala de obediência do princípio ao fim. O problema do homem foi a desobediência a Deus. E o problema do homem continua sendo a desobediência ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porque quando nós entendemos essa palavra, entendemos o Evangelho, nós precisamos ser transformados na nossa mente, com a nossa mente renovada, mesmo diante da sociedade que nós vivemos, para entrar dentro do propósito de Deus. Contrariando as estatísticas, contrariando o modo de pensar do senso comum, de valor, de uma sociedade que não tem os valores cristãos, para entrarmos sim dentro daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Portanto, filhos, obedeçam aos seus pais. Será que é tão sacrificante obedecer aos pais assim? Aí a palavra de Deus segue: pais, não irritem os seus filhos. Não causem irritação nos seus filhos, mas em tudo, queridos, Paulo está trazendo aqui um conhecimento diferente. Crianças e mulheres não eram contadas na sociedade, não tinham valor diante daquela sociedade da época. Hoje está um pouco diferente. Então o desafio é um pouco diferente no sentido de que a mulher precisa entender o papel bíblico que Deus espera dela. E o homem também precisa entender o papel bíblico que Deus espera dele. E, por consequência, os filhos dentro da família entenderão o papel que eles têm que desenvolver diante de Deus. Portanto, filhos, obedeçam aos seus pais, mas pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu quero fazer aqui uma observação a respeito disso, dessa passagem. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Porém, é disciplina com temperança, disciplina com amor. Quando está errado, nós precisamos corrigir. E quando está certo, nós precisamos incentivá-los. Como nós ficamos felizes todas as vezes que somos incentivados, que somos elogiados, não é verdade? Portanto, aqui, essa palavra vem dizer também que nós, pais, corremos riscos sérios de errar na educação dos nossos filhos. Seja pela falta de limite, seja pela falta do ensinamento da palavra de Deus, ou mesmo quando nós não admitimos que erramos. E nós erramos. Nós não somos perfeitos. Queridos pais, isso é uma decepção para nós, porque nós sempre queremos acertar, mas nós erramos. E precisamos reconhecer isso. E então incentivar esses filhos para que sejam estimulados e não desanimem. Então, em primeiro lugar, Deus espera de nós, como servos do Senhor, uma transformação dentro da nossa família. Se nós não nos policiarmos, não vigiarmos dentro da nossa casa, nada vai adiantar sairmos dela e querer dar testemunho cristão. Nós precisamos pensar que Deus coloca o primeiro campo missionário diante de nós, que é o nosso lar. É dentro da nossa casa. Para não corrermos o sério risco de aquela criança, naquela velha ilustração, dizendo que queria se mudar para o templo da igreja, porque lá o pai era outro. Não. Nós somos convidados pelo Senhor a fazer diferença dentro da nossa casa.
a temermos ao Senhor dentro da nossa casa. E os nossos filhos vão aprender pelo nosso exemplo. Muito mais do que palavras, são as nossas atitudes. O que você tem feito? Como anda o relacionamento familiar entre vocês, pais e filhos, entre vocês, marido e esposa? Lembrem-se, a relação que Deus quer, biblicamente, é para nos trazer vida, para nos trazer saúde emocional, para nos trazer saúde espiritual, porque o modelo bíblico é o modelo perfeito. E quando ocorrem os problemas e as imperfeições, nós fugimos aos padrões da palavra de Deus. Como tem sido a sua vida? Se a história foi marcada antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida precisa ser marcada antes de Cristo e depois que conhecemos a Cristo. Se nós fazemos as mesmas coisas que antes, uma maioria delas, ou uma grande parte, ou uma parte significativa, não louva o nome do Senhor, nós precisamos pensar que está na hora de mudar. Nós precisamos refletir e pedir a Deus que nos ajude nesse processo de transformação. Portanto, queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo já nos alertou a respeito dessa igualdade, dessa reciprocidade, desse caminhar juntos no testemunho cristão do seio familiar, mas agora aqui também, ele também vai nos falar fora da família, no contexto da sociedade. No versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Pois bem, da mesma forma que a mulher não tinha valor, a criança também não. Aqui, os escravos também não. Paulo não está aqui pregando contra o sistema da escravidão. Mas de uma maneira ele quebra o paradigma, porque o escravo também era um objeto para servir ao seu senhor. A criança também, sob a lei, o pai podia fazer o que quiser dela, até vendê-la como escravo se quisesse. Imaginem bem agora esse discurso naquela sociedade, porque o evangelho precisava e devia trazer transformações na maneira de pensar daquele povo, assim como deve trazer transformações na nossa maneira de pensar. Portanto, aqui ele diz assim, olha, senhores, tratam seus servos com justiça e igualdade. Ele fala assim, olha, escravos, tudo o que fizerem, façam como se vocês não estivessem sendo vigiados. O versículo de número 22 diz assim, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, e não servindo somente se vocês forem vigiados, mas visando um coração sincero, temendo ao Senhor. A palavra de Paulo aqui, se eu fosse contextualizá-la aqui agora, e esse é o meu objetivo, era dizer assim, funcionários, patrões, tratem cada um dos seus patrões e servos e funcionários do modo que o Senhor se agrade. Não é uma palavra que muitos vão gostar de ouvir, mas há patrões que temem ao Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus, que acham que não tem que pagar os direitos aos seus funcionários. Há funcionários, servos do Senhor Jesus, que só trabalham da melhor maneira possível se o patrão estiver do lado. Há funcionários cristãos hoje em dia que querem pegar atestados falsos, burlando a verdade, como se nós pudéssemos nos esconder do Senhor. Então o apóstolo aqui vem dizer a respeito de uma classe que não tinha direito algum. Diz ao patrão, ao Senhor, olha, o evangelho está nivelando vocês. Você não é melhor do que o seu servo. Portanto, trate-o com dignidade.
Servo, seja fiel a Deus no seu trabalho. É exatamente isso. Quando nós burlamos no trabalho, nós estamos quebrando um princípio com Deus em primeiro lugar. Se você sai mais cedo, você está roubando o tempo do seu patrão. Se você, patrão, não valoriza o seu funcionário, você está lesando e rompendo com Deus aquilo que você deveria fazer. Hora extra é hora extra. Horário precisa ser respeitado, direitos, enfim. Esse discurso... Enfim, cada um desenvolvendo, segundo a vontade de Deus, o seu papel, seja como servo ou como escravo, abdicando-se de interesses pessoais, colocando o amor cristão em primeiro lugar. Não dá para compartimentalizar, não dá para separar partes da nossa vida. Nós somos servos, nós somos filhos de Deus, quer dentro do templo, fora do templo, na família ou na sociedade, aonde nós estivermos, somos cristãos. Eu não estou falando, querido, da perfeição. Eu estou falando do esforço pessoal de obediência e dependência de Deus para viver de modo digno de Jesus. Vivendo para expressar o fruto do Espírito. Esse fruto nós precisamos nos esforçar no sentido de querer produzir isso, de clamar a Deus. O problema que nós vivemos, uma das crises hoje é a crise do testemunho. A verdadeira igreja não é aquela que está dentro do templo. A verdadeira igreja é aquela que ama o Senhor e obedece e o serve de todo o coração. O terceiro e último nível de testemunho ou de relacionamento aqui, seja na família, na sociedade, agora com o Senhor, é diante de Deus. O que vai propiciar a realização da maneira correta dos nossos relacionamentos uns com os outros é a nossa dependência de Deus, que só será possível diante de um coração quebrantado na presença dele. Ele diz aqui, olha, com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Trabalhem, façam, mas não façam por obrigação, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer para a glória de Deus. Mas a glória de Deus só será manifesta diante de um coração quebrantado na presença de Deus. Diante de um coração que teme verdadeiramente ao Senhor. Como eu disse, um pouquinho antes, Paulo estava dizendo, olha, religiosidade, lei não serve para nada. Ela não nos aproxima de Deus. Mas a verdadeira espiritualidade, sim. Através da obediência, de corações quebrantados na presença do Senhor, que temem a esse Deus. Portanto, queridos, diante dessas coisas, todas que nós falamos aqui, em tudo que fizermos, em obediência à palavra de Deus, nós seremos abençoados. Porque ele diz assim, olha, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Eu me remeto aqui à lei da semeadura. Ora, de Deus não se zomba, conforme está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Tudo que você plantar, você colherá. Portanto, se você tem um coração sincero diante do Senhor, desejando ardentemente obedecer ao Senhor, você será abençoado por Deus. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas é uma consequência da lei natural do próprio Senhor na nossa vida. Então, o cristianismo que Jesus propõe, ele é relacional. E o desafio que nós temos na sociedade de hoje é viver com base nos preceitos de Jesus expostos na sua palavra. Isso é difícil para você?
mas aqueles que temem ao Senhor, a esses, o mandamento de Cristo não é pesado. Então nós precisamos pensar nessas coisas. Pois bem, queridos, estamos caminhando para o final. E eu preciso pensar aqui em como isso, na minha vida hoje, tanto tempo depois que essa palavra foi escrita, fará sentido. Em primeiro lugar, com Jesus, tudo se faz novo. Amém? Com Jesus, tudo se faz novo. Portanto, o principal alvo da transformação é o próprio homem. Você foi transformado pela palavra de Deus. Digo melhor, você está sendo transformado dia a dia pelo entendimento e ação do Espírito na sua vida. Entendimento da palavra do Senhor e dependência do Espírito para te ajudar nesse processo. Pois bem, em segundo lugar, Paulo vai falar de uma relação de reciprocidade. Paulo vai falar de uma relação onde o cristão teve a sua vida transformada pelo Evangelho. O que precisa mudar na sua vida, na nossa vida? O que precisa ser transformado? É dentro da sua casa? No tratamento com a sua família? É na sua relação de trabalho? Como patrão e empregado? Muitas vezes nós falhamos. Falhamos e falhamos feio. Falhamos seriamente. Nós não somos perfeitos. Não existe pastor perfeito. Não existe marido perfeito. Não existe pai perfeito. Não existe esposa perfeita. Não existe filho perfeito. Mas existem todos esses que temem ao Senhor, que podem, num momento ou outro, reconhecer esses erros, voltar atrás, pedir perdão e tentar fazer da maneira correta. Qual tem sido a sua atitude quando erra? Eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas para ajustar, mas eu gostaria que você se lembrasse disso. Não fique acomodado nos seus erros. Não fique acomodado hoje, como você pode estar em uma determinada situação, mas saiba que a vontade do Senhor é a restauração da nossa vida. Foi para isso que Ele deixou essa palavra escrita. Foi com esse objetivo que nós entrássemos dentro dos preceitos do Senhor, mesmo contra a sociedade vigente, mesmo contra os valores não cristãos. E esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus separou para você, quando agora, confinados nos nossos lares, temos a oportunidade de desenvolver e de corrigir esses relacionamentos que muitas vezes podem estar falhos. Há muitas piadinhas nas redes sociais e muitas delas têm um sentido da vida prática. Alguém postou: durante esse tempo dentro de casa, consegui conversar com a minha esposa, até que ela é gente boa. Algo mais ou menos assim. Há pessoas que ficam 20, 30 anos dentro de um relacionamento e não conversam entre si. Não conseguem desenvolver um diálogo entre pais e filhos. Não conseguem desenvolver um diálogo entre marido e esposa. Aproveite esse tempo, não para brigar, mas para transformar. E lembre-se, essa é a vontade de Jesus, a nossa transformação. De antes de conhecer a Cristo, como pessoas condenadas à perdição, à morte eterna, para agora uma vida eterna do lado dele, mas produzindo fruto do Espírito, mas dia a dia sendo transformados por Deus, com corações que se rendem aos pés de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos entender, queridas irmãs, que ser submissa não é obediência cega,
É o papel que Deus deseja para vocês. Queridos irmãos, amem as suas esposas acima de qualquer preconceito, acima de qualquer valor social. E vocês experimentarão a paz que o Senhor pode dar. Porque essa paz, ela vem nos corações daqueles que se esforçam por obedecer a palavra de Deus. Pais, homens, mulheres, disciplinem seus filhos. Disciplinem e deem limite. Não deleguem isso para as outras pessoas ou entidades ou instituições. Não. Discipline os seus filhos. É um dever de cada um de nós, como pais. E filhos, obedeçam os seus pais. Honrem os seus pais, porque a palavra de Deus vai dizer que os nossos dias poderão ser prolongados quando nós damos honra aos nossos pais. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender essa palavra e que a sua família esteja aos pés de Jesus, nesse tempo de dificuldade, unidos para a glória de Deus. Que Deus possa, então, ministrar nos nossos corações. E assim, nós vamos prosseguir para o alvo da soberana vontade do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero te convidar a orar nesse momento, para que o Senhor ouça nós as nossas orações mais uma vez, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós te louvamos quando a tua palavra nos confronta e pedimos ao Senhor uma vida transformada pelo teu evangelho, pelo entendimento da sua palavra. Abençoa os pais na criação dos seus filhos, abençoa os filhos na obediência a Deus e também aos pais. Como homens e mulheres de Deus, que compreendamos o papel que cada um deve desenvolver. E assim, ó Pai, saiamos dos nossos lares para a edificação da sociedade em que nós estamos. Mesmo que a nossa prática e o nosso discurso venha a ser contrário a tudo que nós ouvimos, mas estamos certos que é a vontade do Senhor. E o Senhor nos ajudará. Receba, ó Deus, o perdão dos nossos pecados e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.